Jesus, aleluia. Todas as coisas são tuas e nós somos teus e tu és o nosso Deus de paz. Aleluia. Podemos sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. De fato, Jesus é digno de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, hoje e sempre. Glória a Deus por isso. Que privilégio nosso de poder adorar a Deus juntos aqui nesta manhã e sempre. É um privilégio que Deus nos dá e devemos aproveitar ao máximo, né? Sempre que podemos. Graças a Deus por isso. Certamente quem está em casa deve ter notado aquilo que nós aqui também percebemos, que há mais instrumentos hoje no nosso grupo de louvor, né? Então estamos gratos também a Deus por isso, porque podemos começar a voltar um bocadinho aquilo que era a nossa vida antes da pandemia, né? Antes de tudo ter mudado. Então temos mais pessoas a atuar ao mesmo tempo e vamos ver como é que fazemos para fazer essa transição a pouco e pouco, mas é muito bom. Obrigado. Temos o teclado, o baixo. O Paulo sabe que o meu instrumento de eleição é o baixo, né? Eu gosto mais do baixo, não desfazendo de ninguém, né? Mas eu gosto imenso, então obrigado por ter tocado também o baixo. Obrigado pelo teclado, já fazia tempo que não tínhamos. Muito bom, obrigado, Sara. A equipa técnica também está aqui, tem muita gente pela primeira vez hoje a fazer um bom trabalho e a garantir que quem está em casa possa continuar a participar, não é? Estar conosco. Muito bom isso. Nós temos vindo desde janeiro a desenvolver uma série anual de mensagens. Nós nunca tínhamos feito isso e não sei se vamos voltar a fazer, mas este ano nós decidimos seguir uma série de temas chamados temas essenciais da Bíblia, não é? E os temas essenciais da Bíblia baseiam-se em 52 textos bíblicos, que poderíamos chamar de textos bíblicos fulcrais. Não são mais importantes ou mais inspirados do que os outros, todos são de inspiração divina e importantes, mas conhecendo esses temas, esses textos bíblicos essenciais, temos uma boa noção do todo, né? Temos uma boa noção do todo. Obviamente, logo no primeiro texto que nós tivemos a ver foi em Gênesis 1, não é? A criação. Então, nós começamos ali e lá mais para o final do ano vamos ter também uma mensagem ali nos últimos capítulos de Apocalipse. Então, temos feito isso e tem sido uma boa experiência para nós. Temos trazido as mensagens, espero que esteja a ser bom também para todos que estão a nos acompanhar. Quem tiver curiosidade em ver a sequência, é muito simples, na página do Facebook, ou no Instagram, ou mesmo no canal do YouTube, desde janeiro é só ver as mensagens e cada um vem com o texto bíblico, não é? Lá na abertura, e a pessoa pode saber quais foram os textos bíblicos pregados e podem também ouvir novamente a mensagem, não é? Isso também é possível. É outra vantagem, é outra coisa boa que nós temos desde o ano passado. Para a semana nós vamos ver um texto muito precioso em Atos capítulo 17, mas hoje vamos continuar nos primeiros dois capítulos de Atos, os primeiros dois capítulos, antes de irmos para Atos 17, depois Romanos e por aí fora. No mês de novembro, aviso logo, nós vamos voltar para os Evangelhos, porque temos um tema que deixamos para novembro, e vamos estar sobretudo nos Evangelhos, mas hoje vamos continuar nesses primeiros dois capítulos. Eu convido para abrir em Atos capítulo 2, começando no versículo 22. Atos 2, começando no versículo 22. Nós falamos nas últimas semanas sobre a promessa de Jesus quanto ao Espírito Santo. Falamos sobre a sua ascensão, não é? Que aconteceu quando ele fez essa promessa. Falamos sobre isso, essas coisas estão em Atos capítulo 1. E a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Nós não vamos ler a parte inicial, mas vale sempre a pena, aquele que não tem lido ultimamente, voltar a ler todo o capítulo 2. E chega uma altura em que Pedro, o apóstolo Pedro, começa a pregar, começa a explicar
aos curiosos, aos que estão assim, sem perceber o que é que se passa, aquela situação. Ele começa a pregar. A pregação começa antes, no versículo 14, mas nós vamos começar a partir do 22. Então, a meio, não é, já iniciada a sua mensagem, ele diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, que está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, no meio do seu discurso, Pedro cita Davi, né, no Velho Testamento. Irmãos, eu volto agora a falar com as pessoas que estão ali, milhares delas. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Eu imagino ali a fazer assim, a apontar para os outros discípulos que estavam a sua mão. Todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Talvez estivéssemos à espera de que eles ali rapidamente tentassem crucificar também Pedro e os discípulos. Mas não foi isso que aconteceu. Aqui há uma ação sobrenatural do Espírito Santo a convencer as pessoas do seu pecado, da violência, da injustiça, de tudo aquilo que eles fizeram contra Cristo, e perguntam: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Poderoso Deus, pedimos que a tua presença no nosso meio resulte em convicção, resulte em estarmos atentos e a perguntar: o que faremos? O que esperas de nós? Usa a tua palavra, que o teu Espírito se mova à vontade no nosso meio. Repreendemos as situações, aquelas situações que podem nos impedir de estar atentos, a nossa mente alerta, o nosso espírito pronto. Repreendemos em nome de Jesus.
E muito que agradecemos, em nome de Jesus que o fazemos. Amém. Eu queria voltar e ler 3 ou 4 versículos aqui. No versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? E a resposta de Pedro está no versículo 38: arrependei-vos, que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Uma resposta que não é muito comum ouvir-se hoje. Hoje é mais: bem, que Deus vai fazer o bem, vai ajudar, vai tudo correr bem na sua vida. E é verdade, isso também acontece, mas isso é apenas uma parte da mensagem, não é? A primeira mensagem que ele é: arrependei-vos, e deve ser também a nossa hoje. E a primeira resposta nossa hoje também deve ser essa: arrepender-nos dos nossos pecados, da nossa indiferença em relação a Deus, dos seus planos e projetos para a nossa vida, sobretudo de viver eternamente com Ele, amém? Por meio de Jesus. E depois no versículo 40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Será muito diferente da nossa geração? Salvai-vos desta geração perversa. Foi o que Pedro disse naquele dia e diria, digo eu, a nós hoje. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então hoje vamos falar brevemente sobre o batismo de Jesus no sentido não só que ele foi batizado, mas que ele também ensinou e ordenou que fôssemos batizados e batizássemos, não é? Há essa parte muito importante da vida cristã, e que é importante nós termos bem assento, percebemos bem o batismo de Jesus, que ao fim e ao cabo é o batismo cristão, é o batismo bíblico. Como eu disse, é de Jesus que ele nos deu o exemplo, mas também porque é uma ordenança dele, um mandamento dele. Ele tem autoridade para ser o Senhor da nossa vida, não só o Salvador, mas o Senhor da nossa vida. Amém? Então vamos falar um pouco sobre isso. Quando Jesus foi batizado, nós vamos para Mateus capítulo 3, ler esse texto, mas quando ele foi batizado, um pouco antes, nós vemos em João, o outro evangelista, ele fala assim, João Batista fala assim: João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus já crescido e começa a ser reconhecido como o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo, começa a ser reconhecido como o Cristo, como o Messias, ele então é batizado. Vamos ler sobre isso em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Começando no versículo 13. Vamos começar no versículo 13. Versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Foi com um propósito, foi com esse objetivo que Jesus se deslocou para ali. Ele, João, o dissuadia, dizendo: eu é preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraste, em quem tenho prazer. Então, nós lemos aqui que Jesus se dirigiu da Galileia para o Jordão a fim de ser batizado. Foi o propósito dele. Ele fez essa escolha. Ele chegou ali e, obviamente, houve um pequeno conflito, uma pequena discussão, né? Porque João percebia logo que aquele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Então, eu preciso ser batizado por ti, João. E Jesus diz: não, deixa por agora. É importante cumprir toda a justiça, toda a vontade de Deus. A justiça é a vontade de Deus, é aquilo que Deus quer. Convém cumprir a vontade de Deus, mesmo que não faça muito sentido. No caso, sobretudo, de Jesus. Aos nossos olhos parece que não fazia muito sentido. Aos olhos de João não fazia muito sentido. Deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. E curiosamente nós vemos que batizado Jesus saiu da água. Este percurso, esse caminho de fora da água também é interessante, porque o batismo
É nas águas. Paulo pinta um quadro poderoso em Romanos 6. Vamos lá? Vamos ler mais esse texto em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 3. Romanos 6, começando no versículo 3. Eu gosto imenso desse texto do Paulo. Paulo tem essa capacidade de escrever, né? Eu já tenho tido a oportunidade de falar isso aqui. É muito curioso que as pessoas estudiosos reconhecem que os escritores, inspirados por Deus, cada um tinha a sua habilidade de escrever, uns mais, outros menos. Por exemplo, nós lemos que o autor de Marcos, né, nós aprendemos que o grego dele, a sua linguagem era fraquinha. Ele, pronto, era uma pessoa que queria partilhar, mas tinha alguma dificuldade. Pronto, nós gostamos de ler Marcos, mas quem traduz Marcos tem mais dificuldade, mas Paulo não. Paulo era o erudito, era um capaz de escrever bem, né? E tudo inspirado por Deus, Deus usou as pessoas com a sua capacidade atual para exprimir. Então, Paulo, numa das suas expressões, né, bastante boas aqui, começando no versículo 3, Romanos 6,3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Como assim? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então é aqui um quadro muito, muito bonito, muito poderoso, onde Paulo diz, olha, aquilo que aconteceu com Cristo foi morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Nós temos a oportunidade de ver dramatizado, por assim dizer, no batismo. Quando a pessoa, ela não é colocada debaixo da terra, mas é colocada debaixo da água. E ela então passa por alguns segundos, não é? Uma dramatização da morte, do sepultamento e da ressurreição para viver em novidade. É um quadro lindíssimo, né? Poderoso mesmo, que Paulo pinta nesse texto de Romanos 6, versículos 3 a 5. Mas curiosamente, e agora eu faço aqui um parênteses, mesmo antes da morte e ressurreição de Cristo, nós temos alguns textos que falam sobre o batismo nas águas, a importância de haver águas. Reparem, por exemplo, em João capítulo 3, versículos 22 e 24, eu vou ler aqui. João 3, 22 a 24, se quiserem apontar para ler depois. Então, nós vemos assim, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. Interessante isso, né? Ele batizava ali porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Quem já visitou o Rio Jordão sabe que o Jordão não é um rio de muitas águas, né? Então, mas há algumas áreas onde se pode ter mais água. E João o Batista ia para Enom, pé de Salim, porque havia ali mais águas. Era um lugar com mais abrangência de águas. Quando nós lemos lá em Atos 8, o batismo do etíope, aquele africano que veio da Etiópia para Jerusalém e foi batizado, não é? Quando nós lemos sobre o seu batismo, em Atos capítulo 8, começando no versículo 36, repare nas palavras aqui de Lucas, também escrevia bem, não é? Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse, segurando, eis aqui alguma água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo Filipe disse, o etíope disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou, e saíram da água. Curioso isso, desceram ambos até a água, e saíram da água, não é? É o que aparece, é um movimento para dentro e para fora da água. E tudo isso faz muito sentido, porque a palavra batismo, lá no original, a palavra batismos, significa imergir, significa fazer, é como um banho, nós falamos, o duche e o banho de imersão,
não é assim que fala? O duche e o banho de imersão. Então, imersão não é um duche, não é um chuveiro, são um banho de imersão, não é? Então, é essa palavra, né? É imergir ou mergulhar, é o sentido da palavra. O batismo, semelhantemente à ceia, ao partir do pão, que nós já participamos hoje, não é? Reflete algo que acontece dentro de nós. É um reflexo de algo que não é visível, mas Deus nos deu a ceia, o partir do pão, Deus nos deu o batismo, para ver uma expressão visível, algo que nós possamos tocar, que envolve os nossos sentidos, envolve a visão, a audição, não é? o tato, envolve essas coisas. E tudo isso tem o seu valor, porque nós precisamos disso. Nós precisamos de envolver os nossos sentidos. O espiritual é suficiente para nós, mas Deus sabe que nós somos pessoas que Ele criou com os 5 sentidos. E quanto mais nós envolvemos os 5 sentidos, melhor é para nós gravarmos, memorizarmos, guardarmos na memória. E se nós pensarmos bem, há muitas pessoas que no seu batismo, e muitas vezes durante o tempo da ceia, tem um momento em que tem a possibilidade realmente de criar memórias, criar coisas que ficam na sua lembrança, né? Porque envolveu os vários sentidos. Deus sabia o que estava a fazer, não é? Amém? Então é maravilhoso vermos também isso, né? Uma coisa que está a acontecer no batismo é a nossa identificação com Cristo, com a sua morte, sepultamento e ressurreição. Lembrando que quem se identificou primeiro conosco foi Ele, tornando-se gente, habitando entre nós, vivendo a nossa vida, a nossa humanidade de forma completa, não é? Até a morte de cruz, violenta e injusta. Ele viveu isso. Foi tentado em todas as coisas da nossa maneira, porém sem pecado. Então ele viveu a nossa humanidade, ele se identificou inteiramente conosco e dá-nos uma oportunidade de dramatizar isso que está a acontecer, identificando-nos com ele de forma visível, não só interiormente, mas de forma visível. É tão interessante isso. É uma expressão de entrega, uma expressão de compromisso da nossa parte. Se nós analisarmos o batismo dos primeiros cristãos, dos primeiros discípulos, durante vários séculos, vamos ver a mesma coisa. A confissão pública, a pessoa quando reconhecia a sua necessidade de um Salvador, arrependia-se dos seus pecados, punha a sua fé em Jesus, ela confessava isso publicamente, não só com palavras, mas era acompanhada pelo batismo. Era isso que acontecia normalmente. A pessoa era batizada, identificava-se com Cristo, na sua morte, seu sepultamento e ressurreição, através do batismo. Eu vou ler só aqui alguns versículos rapidamente. Em Atos 2,41, que nós já lemos juntos hoje de manhã, nós lemos assim: Pedro e os discípulos em Jerusalém, no dia de Pentecostes, nós vemos que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Então, receberam de bom grado a palavra, perceberam, arrependeram-se e foram batizados. Era comum, era normal isso acontecer. Essa foi a primeira vez, não é? Mas há outros exemplos. Por exemplo, Filipe em Samaria, nós lemos em Atos capítulo 8, no versículo 12. Lemos assim: como crescem em Filipe, Atos 8, 12. Como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Né? Hoje nós temos, a mulher tem muito mais direitos e oportunidades de trabalho e tudo, mas naquele tempo a preocupação de dizer, eram batizados tanto homens como mulheres. Não era só o homem que era batizado e depois a sua família passava a ser cristã. Não, eram batizados tanto homens como mulheres. Né? Então é curioso que naquele tempo há essa preocupação de incluir também, né, em pé de igualdade, homens e mulheres sendo batizados. Em Atos 16, o carcereiro de Paulo e Silas, lá em Filipos, nós vemos assim, em Atos 16, 33. E tomando-os ele consigo, o carcereiro levou Paulo e Silas consigo. Lembra? Ele era carcereiro, Paulo e Silas eram presos. Né? Tomando-os com ele, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, que tinham sido açoitados, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Foi ali, não é? A sua fé, o seu arrependimento, a sua mudança de vida foi acompanhada
pela identificação com Cristo, a sua morte, seu sepultamento e a sua ressurreição nas águas do batismo. Há um outro quadro poderoso de Paulo em Gálatas 3, 27. Eu gosto imenso, eu gosto desses versículos todos, né? Tenho que confessar. Mas Gálatas 3, 27 é tão interessante para mim. Assim, ele diz assim: todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Olha esse quadro que ele tinha. O batismo, entramos nas águas e saímos dela, é como se saíssemos com uma nova vestimenta. Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E eu gosto imenso desse texto também, porque nós falamos muito sobre Jesus no coração, não é? Aceitar Jesus e ter Jesus dentro de nós. Mas esse versículo nos lembra que Jesus não está só dentro, ele está também fora, ele nos reveste, somos revestidos de Cristo. E isto para mim fala em cobrir a nossa culpa, a nossa vergonha, não é? Fala em proteção, fala em livramento, não é? Uma capa, somos revestidos de Cristo. Tanta coisa rica neste quadro que Paulo pinta em Gálatas 3, 27. Sim, ao longo dos séculos, a expressão bíblica mais adequada de uma fé verdadeira em Jesus é sempre esta: o batismo nas águas. Voltando para o texto que nós lemos no princípio, em Atos 2, 37 e 38, quando eles reconheceram a necessidade de um Salvador. Eles precisamos de uma solução, precisamos de salvação para essa situação que estamos a viver. Não física, mas mental e espiritual. O que faremos, irmãos, quando reconheceram essa necessidade para enfrentar o caos do presente e as incertezas acerca do futuro? Faz lembrar alguma coisa? O caos do presente, incertezas quanto ao futuro. A história repete-se. Continuamos a viver a mesma situação, não é? Precisamos de um Salvador para nos ajudar a lidar com o caos do presente e as incertezas do futuro. Então a resposta de Pedro, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependeu-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Mas alguém poderia perguntar: ok, encantado da vida, Jesus, discípulos, primeiros séculos, mas por que seguir esse exemplo hoje, século XXI? Não é? Muita coisa online, não é? Não dá para fazer um batismo nas águas online, não é? Não dá para fazer. Podemos como é que chama? Transmitir, não é? Mas não dá as águas aqui, a pessoa dali, não dá, né? Então, tanta coisa assim, por que seguir esse exemplo ainda hoje? E eu, antes de dar uma resposta, porque eu quero dar uma resposta, eu faço outra pergunta: por que não? Por que não seguirmos o exemplo de Jesus e dos primeiros discípulos hoje? Não só nisto, mas em todas as coisas. Por que não? Quem somos nós para alterar isto e dizer que agora já não é preciso, agora está tudo diferente, moderno, não é? Está tudo diferente e moderno, mas há coisas imutáveis. E seguir a Jesus, o seu exemplo e as suas ordens, é uma delas. É uma das coisas que não mudou, não deve mudar. É muito mais do que um bom exemplo, é uma ordenança de Jesus. Você se lembra no final de Mateus, antes de ascender aos céus, quando Mateus conta esse relato, essa narrativa, final de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, nós vemos assim: Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se por acaso eles ainda não tivessem convencidos, ele fez-lhes lembrar. Mas eu penso que eles já estavam bem convencidos. Ele falou: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu acabei de mandar uma coisa. Qual foi? Ide, fazei discípulos, batizando, né? Todas as coisas. E essas também, essas que eu acabei de mandar também. Todas. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é maravilhoso nós nos lembrarmos disso, que quando nós obedecemos a Jesus, é que nós temos mais convicção da sua presença, mais noção da sua presença no nosso meio. Não é? Jesus, Deus é omnipresente. Jesus, nesse sentido, está em todo lugar.
mas estar com a pessoa e a pessoa perceber isso, não é? Sentir o seu amor e a sua direção para a sua vida, é sobretudo quando nós o seguimos, é quando nós o obedecemos, quando nós cumprimos aquilo que Ele nos mandou fazer. Seguir a Jesus e obedecer-lhe é uma questão de bom senso, pelo menos na minha ótica. E Pedro também pensava assim, mais ou menos. Reparem, 1 de Pedro 3, 21. 1 de Pedro, apontem aí, que eu vou ler já. 1 de Pedro 3, 21, ele diz assim: como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. O batismo nas águas não é para tomar banho, não é um banho por imersão, não é para tirar a imundícia da carne, a sujidade de um dia do campo. Não, o batismo não tem essa função. É a indagação de uma boa consciência para com Deus. É uma questão de bom senso. Para termos uma boa consciência com Deus, nós fazemos a vontade de Deus. Nós obedecemos a Jesus. Seguimos Jesus e fazemos a sua vontade. Aquele texto em Marcos, também bem conhecido, Marcos 16, 15, 16, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e depois Jesus acrescenta: quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, obviamente, o que nos condena e nos separa de Deus é o não crer. Mas todo aquele que crê, a expectativa natural do Novo Testamento e de Deus é que seja batizado, é que se identifique com Cristo, que se identificou conosco. É nós também nos identificarmos com Ele nas águas do batismo. Eu penso que é mais ou menos óbvio concluirmos que quem crê em Jesus vai querer segui-lo e obedecê-lo. Amém? Amém? Quem crê em Jesus, em tudo que Ele é e tudo que Ele disse acerca de si próprio, então o resultado será seguir Jesus e obedecer, fazer a sua vontade. O Novo Testamento pressupõe isso, que todo crente arrependido seja batizado. E veja o batismo como uma dádiva de Deus. É um dom, é uma dádiva, é uma oportunidade a não perder. Quem é que já viu aquela publicidade? Oportunidade a não perder. Então Deus, Ele nos convida para fazer parte dele, né, de estarmos nele, aprendermos com Ele, segui-lo, viver com Ele, e Ele nos dá várias prendas, várias oportunidades, e essa é uma delas. Ele nos oferece essa oportunidade a não perder, de nos identificarmos com Ele nas águas do batismo. É uma dádiva e é um mandamento incontornável de Jesus. Por mais que queiramos, é incontornável. Faz parte do projeto perfeito e maravilhoso de Deus para cada uma das nossas vidas, para todos os crentes arrependidos. Amém? Quantos estão comigo? Amém? Estamos de acordo? Então, ainda hoje, Jesus faz esse convite. A nós que estamos aqui presencialmente, a todos que estão a acompanhar, a alguém que porventura vai ver essa mensagem mais tarde, Jesus continua a convidar, né, a que venhamos a Ele e o sigamos e aprendamos a obedecer para o nosso bem, para que vivamos uma vida que vale a pena viver, para que possamos lidar melhor com o caos do presente e as incertezas do futuro. O convite mantém-se. Hoje, Ele mantém esse convite. E ao crente arrependido de seus pecados, esse plano perfeito de Deus, essa dádiva, essa oportunidade que Deus oferece, de nos identificarmos com Ele, com a sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, também se mantém. É um convite. Amém? E eu quero orar conosco nesta manhã para que Deus nos ajude a perceber a amplitude, a bênção que é o facto de nós um dia termos sido batizados nas águas. E assim, não só percebemos para nós, mas passarmos adiante, ajudarmos as pessoas a perceberem como é importante seguir a Jesus em todas as coisas, e obedecer-lhe em todas as coisas. E talvez haja alguém que esteja a nos acompanhar aqui presencialmente ou aí em casa que ainda não fez a sua decisão de seguir a Jesus, ainda não aceitou o seu convite, está renitente, está a lutar. Hoje
é o melhor dia. É hoje mesmo, um dia de entregar a sua vida a Jesus, a recebê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, aquele que pode transformar, ajudar a lidar com o caos do presente, como eu dizia há pouco, e as incertezas do futuro. Amém? Vamos orar? Pai de amor, nós queremos agradecer-te pela tua palavra, Senhor, por todos os dons, todas as dádivas, todas as oportunidades que tu nos dás. E este momento é mais uma oportunidade que tu nos dás de ouvirmos, de percebermos, de interiorizarmos e de sermos transformados pelo poder da tua palavra e pela ação do teu Santo Espírito no nosso meio. Por isso eu te peço, ó Deus, convence os corações, ajuda-nos a mudar, a melhorar, a entender melhor e também a transmitir àqueles que ainda não conhecem. Completa a tua obra na minha vida e na vida de cada um que nos acompanha nesta manhã, Senhor. E que nós possamos, como resultado da tua palavra e da ação do teu Espírito, convencendo os corações nesta manhã, saber que houve também pessoas que entregaram a sua vida a Cristo e se identificaram com Cristo nas águas do batismo. Nós o pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho mais uma coisa que eu gostaria de dizer antes de nos pedirmos, é que nós, curiosamente, isso não foi planeado assim por nós, mas Deus é Deus, não é? Então, ao longo dos últimos meses, o João Mendes, algumas aqui conhecem, juntamente com algumas ajudas, né? Alguns de nós que estamos aqui, o Orlando, o Carlos, eu e mais o Roberto, né? Temos dado uma mão e eu tenho vindo a restaurar o nosso batistério aqui no espaço, né? No espaço físico. Então, ficou pronto esta semana, né? Curiosamente, setembro de 2021 está interessante, não é? Temos o grupo de louvor mais completo, temos o baixo a tocar, né? Temos o nosso aniversário com piquenique, se Deus quiser, né? E temos o batistério totalmente restaurado e pronto para ser utilizado. Nós temos sempre um enorme mar aqui à nossa frente, podemos usar, né? E temos usado algumas vezes. Temos também um batistério portátil, que é usado sobretudo nas prisões, quando há a oportunidade de batizar reclusos que se convertem, querem se identificar com Cristo nas águas do batismo. Mas já foi usado aqui também, por falta de condições de ou ir ao mar ou fazer de outra forma. Neste momento, não precisamos usar o batistério portátil aqui, nós temos no nosso espaço, né? E gostaria também de dizer que, muito provavelmente, se tudo se confirmar, este mês de setembro teremos batismos, né? Então vamos ter a oportunidade de inaugurar o nosso batistério este mês. Se houver alguém entre nós, presencialmente ou online, que ainda não foi batizado, ainda não desceu as águas do batismo, não se identificou com Cristo desta forma e o quer fazer, fale conosco. Teremos imenso prazer de conversar sobre o assunto e marcar uma data, não é? Para que isso possa acontecer. O Orlando tem alguma coisa que precisam dizer? Só o vídeo. O vídeo? Exatamente. Então, eu quero que todos ouçam, porque pode ser que alguém lá em outro país também não vai vir aqui ser batizado, mas pode procurar algum pastor, alguma igreja e ser batizado. Que Deus abençoe, uma boa semana a todos, não é? Obrigado por nos acompanhar. Vamos então terminar a nossa emissão online e agradecemos pela vossa presença.